Vamos lá, vamos a essa entrevista exclusiva feita ontem com Fábio Henrique. Pros engraçadinhos vai vir mais piada ainda, né? Pois é, gravei com a camisa do Vascão, na expectativa ainda de ir para a final, não deu certo, mas foi melhor, né? Importante aí é o conteúdo da entrevista, viu? Vamos lá, você que está me ouvindo pela sintonia da 99,7, acesse agora o YouTube, canal Portal Fã F1 para assistir esta matéria. Enquanto você acessa, vou lhe dar um tempinho para você chegar lá, eu trago ainda no programa de hoje os bastidores da festa dos 169 anos de Aracaju. Informações sobre os bastidores da política. Fabiano Oliveira e Daniele Garcia fazem pacto. Você sabe o que é a neuromielite óptica? Vamos trazer todos os detalhes em instantes. E ainda hoje, a coluna domingueira, a análise desse domingo e os fatos dos bastidores da política. Acessou o canal Portal Fã F1? Então vamos lá, entrevista exclusiva com Fábio Henrique a partir de agora. Exclusiva. Domingo, 17 de março, e eu aqui trabalhando, ao lado dele, Fábio Henrique, que ontem fez um ato político na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Fábio, muito obrigado por receber aqui o Jornal da Fã. Prazer, apesar da sua camisa, é um prazer receber. Vim de propósito para você já ir mirando quem será o próximo campeão carioca, viu? Flamengo. Você passou ontem, mas hoje eu passo e pego nas próximas 2 rodadas. Fábio, ontem você tomou a decisão de anunciar apoio à pré-candidatura de Samuel Carvalho. Por que essa decisão? Olha, Narciso, primeiro eu quero cumprimentar você, aos ouvintes da Fã FM, as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu quero apenas lembrar que em 2022, aliás, no seu programa, nós anunciamos naquele momento uma aliança política de Fábio Henrique com Samuel Carvalho. Samuel foi o meu deputado estadual e eu fui o deputado federal de Samuel. Portanto, essa aliança que nós refizemos ontem, ela na verdade ela não é continuidade do que foi feito em 2022. Passadas as eleições, é evidente que Samuel colocou o bloco na rua para ser candidato a prefeito, eu também coloquei o bloco na rua para ser candidato a prefeito, mas nós nunca deixamos de conversar, sempre tivemos uma relação muito próxima, muito respeitosa. Samuel já disse, e eu reafirmo aqui, na nossa relação em 2022, ele cumpriu com tudo aquilo que acordou comigo, eu cumpri com tudo aquilo que acordei com ele. Portanto, foi uma aliança que, do ponto de vista estratégico, ela foi bem feita. Claro que deu certo para Samuel que se reelegeu, eu não consegui me reeleger, mas não foi em função dessa aliança. Então a gente vinha conversando muito e, como o próprio Samuel tem dito, a fórmula para perder a gente já sabe qual é. Que foi a divisão de 2020, né? Exatamente. O que é que aconteceu em 2020 para rememorar as pessoas? Eu tive 24 mil votos, Samuel teve 24 mil votos, Eliane da Sopa teve acho que 3 mil votos, Cleverton 4 mil votos. Enfim, se você somar a quantidade de votos que a oposição teve, mais os votos brancos e nulos, isso dá quase 80 mil votos. Ou seja, de um eleitorado de 110 mil, 80 mil não queriam a reeleição do atual prefeito. Mas em função dessa divisão da oposição, ele acabou ganhando a eleição com 27 mil votos. Portanto, uma ampla minoria que acabou o reelegendo o prefeito. Então nós amadurecemos a ideia de que uma nova disputa, e se você pegar todas as pesquisas que são feitas, ou é empate técnico, o Samuel está um pouquinho na frente, mas a gente inclusive sempre... fala isso ontem no seu discurso. Isso, a gente sempre pontuando muito bem, né, graças à generosidade do povo de Socorro, mas isso, levar essa disputa adiante, significaria um risco concreto de o atual prefeito ter o seu 3º mandato. E eu tenho absoluta convicção, Narciso, que se você abrir o telefone, se você for para a rua, não é isso que a população de Socorro quer. A população de Socorro não quer dar ao atual prefeito um 3º mandato. Então, tem momentos na vida que você tem que ter maturidade política para entender o que é melhor para a cidade. Então, nós conversamos muito, conversamos com os nossos amigos, conversei com o meu partido, aliás, o presidente do meu partido estava lá em Socorro, participou do ato, e chegamos à conclusão de que o melhor nesse momento seria a unidade das oposições, para que a gente possa marchar juntos e unidos
e trabalhar para que a cidade de Socorro não corra o risco de o projeto que aí está ir para um terceiro mandato. Então, no sábado, nós fizemos esse ato, fiz questão, Narciso, de fazer antes de terminar o prazo de filiação partidária, para que ninguém se sentisse lá na frente enganado, para que nenhum pré-candidato que está no nosso partido União Brasil ou no Podemos, lá na frente dissesse, mas eu me filiei porque você era candidato, agora você não é. Então, por isso que nós antecipamos esse anúncio, para que ninguém possa levantar a mão amanhã e dizer que foi enganado ou que está no projeto sem saber o que era. Acho que foi um ato bacana, muito prestigiado, a repercussão na cidade é muito positiva e a partir de agora é caminhar com humildade. Eu disse ontem lá e reafirmo, essa unidade das oposições, ela cria um clima muito favorável para uma vitória da eleição, mas a eleição só se ganha no dia. Nós temos aí 6 meses para a eleição e nós temos um adversário que já mostrou que tem coragem de fazer qualquer negócio para ganhar a eleição em Socorro. Então, humildade, pé no chão e trabalhar a partir de agora. Fábio, você, depois de Iandra, e André é o terceiro maior torcedor de que Iandra tenha sucesso na eleição da capital. Iandra ganhando, você volta para a Câmara Federal. Em não dando certo o projeto de Iandra, qual é a contrapartida de espaço político de Fábio com este acordo com Samuel? Olha, nós em nenhum momento, Narciso, fizemos entendimento por troca de cargos. Nós estamos fazendo um entendimento político. Nós estamos construindo um novo agrupamento político em Socorro, que tem o deputado Samuel liderando esse agrupamento, que tem acho que 10 vereadores, com a ida do vereador Panzuá ontem, que tem a família Paixão, com Elmo Paixão, que tem o presidente da Câmara. Então, nós estamos construindo um novo agrupamento político. Evidentemente que Samuel, eleito prefeito, ele vai governar com aqueles que o ajudaram. Isso é assim em qualquer lugar do planeta. Mas em nenhum momento nós dissemos assim, eu só faço o acordo se me der secretaria tal, se me der isso, se me der aquilo. O que nós fizemos foi entendimento político. E esse entendimento político passa, inclusive, por um apoio do agrupamento a uma possível candidatura nossa a deputado estadual em 2026. Então isso foi discutido, isso está sendo colocado de forma muito clara, muito objetiva, sem esconder, porque nós, repito, nós não fizemos aliança em troca de cargos, nós fizemos uma aliança política, cada um ocupando o seu espaço para favorecer ao município de Socorro. Se estivesse nos estúdios agora com o Endel Lessa lá comandando, eu ia mandar ele carimbar essa exclusiva. Mas ele carimba mesmo assim no meio da transmissão. Meu caro Fábio, ainda em Nossa Senhora do Socorro, você falava, e já refrisou aqui no seu discurso novamente, de que mesmo com essa união não é uma garantia, uma antecipação de vitória. Até porque nós vimos na campanha passada o prefeito usar de alguns instrumentos que depois acabaram não sendo validados, digamos assim, nas denúncias feitas à Justiça Eleitoral. Porém, o argumento de vocês ontem é de que vocês formaram o maior grupo político de Socorro. Se vocês têm o maior grupo político e do outro lado só tem a máquina, fica mais fácil uma fiscalização? Olha, fica. Aliás, os vereadores que são hoje de oposição já afirmaram ontem que, por exemplo, passado agora o mês de março, os vereadores vão ao portal da transparência do município para saber, por exemplo, as pessoas que estão sendo nomeadas agora. Quem são essas pessoas e aonde elas estão trabalhando, a quem elas são ligadas. Isso é um processo normal de fiscalização, O que a gente ouve é que o prefeito começou a chamar lideranças, enfim, e fazer aquilo que todo mundo sabe que infelizmente foi feito na eleição passada e, como você disse, num péssimo exemplo para a política de Sergipe, um prefeito que foi flagrado dando dinheiro dentro do gabinete no período eleitoral, foi absolvido na primeira instância e absolvido no TRE. Acho que foi um péssimo exemplo, mas já passou. O que nos cabe agora, Narciso, evidentemente que ficar atento, fiscalizar, não permitir a utilização da máquina pública, a eleição deve ser disputada nas ruas e em igualdade, e ter humildade. Não adianta esse discurso de que com essa união acabou a eleição. Não, a eleição nem começou ainda. A eleição vai começar no momento das convenções e tem 6 meses para o dia da eleição. Então acho que a gente tem que ter humildade, pé no chão, trabalhar
e acompanhar. Nós temos aí 10 vereadores, com a possibilidade de que outros também se somem, e os vereadores são os legítimos representantes da população para fiscalizar aquilo que acontece na administração. Elmo Paixão se filiou à União Brasil. É a indicação do partido para vice de Samuel? Olha, nós fizemos, e veja que coisa interessante, sabe, Narciso? A indicação da vice nessa discussão política caberia ao nosso agrupamento. E muita gente apostou que eu ia indicar meu irmão, minha mulher, meu parente. Só que nós estamos fazendo uma construção política. Quando houve, então, aquela questão do PP, que foi tomado, digamos assim, do vereador Elmo Paixão, então nós fizemos o convite, combinado com o próprio Samuel, combinado com o André, que é o presidente da União Brasil, para que Elmo viesse para a União Brasil e fosse o nome colocado pela União Brasil para disputar a vaga de vice. Porém, quem pode anunciar e quem pode dizer se ele vai ou não ser o vice é o candidato a prefeito Samuel Carvalho. Não cabe a mim fazer esse anúncio. O nome que a União Brasil está colocando à disposição para essa composição é o nome do ex-vereador Elmo Paixão, que, aliás, para nós foi uma alegria muito grande receber Elmo, receber Dona Elma, receber Tonho da Caixa, que são figuras queridas, né, para fortalecer este agrupamento e fortalecer também o União Brasil, que não terá o candidato a prefeito de Socorro, mas o pleito do nosso partido é que a gente compõe a chapa majoritária e o nome apresentado é o nome de Elmo Paixão. Mas essa é uma decisão que só o pré-candidato a prefeito Samuel Carvalho é que vai poder falar sobre ela e definir sobre ela. Você foi prefeito de Socorro por 8 anos e acompanhou os últimos 8 anos do Padre Naldo. Ao assumir a prefeitura, o futuro prefeito ou a futura prefeita, quais são os principais desafios? Olha, primeiro você reorganizar a cidade, né? E aqui não vai nenhuma crítica, basta você andar. Basta você circular no município, basta você perguntar às pessoas como é que está, por exemplo, a saúde, como é que está o atendimento nas unidades de saúde. Enfim, isso é muito simples, né? Então você precisa reorganizar o município. Eu acho que o grande desafio do próximo prefeito, eu espero que seja o deputado Samuel Carvalho, é você devolver ao povo de Socorro o orgulho de ser socorrense. Socorro viveu um momento muito bacana, um momento de crescimento, de chegada do Shopping Prêmio, de chegada de indústrias como a Yazaki, de obras em toda a cidade, de geração de emprego. Eu me lembro que eu fui receber em Curitiba um prêmio, Socorro foi a 3ª cidade naquele ano, não me lembro qual foi, 2014, que gerou mais emprego no Nordeste. Então é preciso que se devolva à cidade de Socorro esse clima de esperança, de crescimento, de geração de emprego, de desenvolvimento, de realização de obras, porque é um município que tem muitos problemas na área de infraestrutura, principalmente naquela região do Guajará, do Santa Cecília. O Guajará cresceu assustadoramente nos últimos anos, mas tem uma coisa que é fundamental, sabe, Narciso, que é cuidar das pessoas. A obra física, a praça, o calçamento de rua, essas obras são importantíssimas, mas é preciso cuidar das pessoas, é preciso melhorar a saúde. É preciso dar acolhimento às pessoas. Então, eu acho que o grande desafio é de reestruturar o município, cada um dando a sua parcela de contribuição, e a gente voltar a ter uma cidade que cresça, que se desenvolva e que gere emprego para a nossa gente. Saindo um pouquinho do Socorro, vamos falar de União Brasil, partido que você tem ajudado a organizar e a construir. Eu coloco, inclusive, na coluna domingueira de hoje que, da Grande Aracaju, é interessante a estratégia que a União Brasil está traçando. Qual a perspectiva de vocês ao chegar ao final de 2024? Olha, é evidente, Narciso, que quem pode falar pela União Brasil Estadual é o nosso presidente André Moura. Mas o trabalho que a União Brasil está fazendo é um trabalho para se fortalecer enquanto partido político, que é um partido que faz parte da base aliada do governador Fábio Mitidieri. Eu, inclusive, sou testemunha, porque desde o momento lá atrás, quando eu conversei com o André e ele fez o convite para que eu permanecesse no União Brasil e viesse fazer parte do agrupamento político dele, ele deixou claro que todos aqueles que estiverem no União Brasil têm um compromisso com o governador Fábio Mitidieri, na reeleição do governador. Isso foi muito clara a nossa conversa. Então, o objetivo do União Brasil é o fortalecimento, por exemplo, fortalecimento na Grande Aracaju, com a candidatura da deputada Iandra em Aracaju,
eu inclusive vi no seu programa o anúncio do prefeito Alberto Macedo da Barra, que está vindo para o União Brasil, a possibilidade de São Cristóvão também ter uma candidatura do União Brasil, de Socorro União Brasil participar da chapa majoritária. Então você se fortalece na região da Grande Aracaju e no interior, em várias cidades importantes. Ontem, por exemplo, o André esteve lá na cidade de Itabaianinha, semana que vem será Poço Verde, será Simão Dias, enfim, várias outras cidades onde o União Brasil terá candidato a prefeito, terá candidato a vice. Eu acho que a gente pretende terminar o ano de 2024 como um dos partidos mais fortes, mais estruturados do estado de Sergipe. Falando ainda sobre este ano de 2024, você que foi deputado federal, como é que você está vendo o cenário nacional? Olha, você tem um cenário ainda de uma divisão política, né? Infelizmente ainda tem essa divisão política de esquerda, direita, o governo com muitas dificuldades, o governo federal. Aliás, o próprio presidente Lula, eu vou dizer aqui que foi Lula que disse, porque senão daqui a pouco vão começar a xingar nós. Foi o próprio Lula quem disse que o governo está entregando muito menos do que aquilo que prometeu. Há dificuldades no Congresso Nacional, porque de fato a maioria do Congresso Nacional é uma maioria conservadora, e isso dificulta, né, na relação política. Então eu acho que a gente vive ainda esse momento e o que a gente espera é que as pessoas não precisam desse radicalismo, né? As pessoas não precisam dessa divisão, as pessoas precisam de serviços de qualidade que atendam a nossa população. Então, o que a gente espera é que esse ano a gente tenha um pouco, é um ano eleitoral, e você sabe que ano eleitoral, o Congresso Nacional, sobretudo no segundo semestre, fica com muito pouca atividade, porque está todo mundo preocupado com as eleições. Mas o que eu espero é menos radicalismo e mais serviço ofertado à população. Sergipe, governo Fábio. Acho o governo Fábio, eu já disse isso algumas vezes, acho que Fábio faz um bom governo, né? Fábio tem inovado em muitas áreas, tem modernizado as ações administrativas, tem gerado emprego, tem melhorado, por exemplo, que eu disse inclusive a ele que na minha avaliação o mais importante programa que o governo do estado de Sergipe lançou é o Opera Sergipe, porque você sabe a dificuldade que o povo tem uma palavrinha que o povo tem pavor, que é análise, porque você vai nas unidades de saúde, está tudo em análise. Nunca é liberado. Então eu acho que Fábio faz um bom governo, né? Ele tem programas, tem apresentado resultados importantes na geração de emprego. É o governador, talvez, depois de João Alves, o governador que mais investiu em turismo aqui no estado. Eu sei a importância do investimento do turismo para a geração de emprego. Então eu acho que Fábio faz um governo bom, com possibilidade de melhorar ainda mais. Você que é espelho para a minha geração no rádio, seu futuro no rádio, na profissão, como é que você está gostando do momento atual? O que é que você ainda quer realizar? Eu confesso a você que eu sou apaixonado por comunicação. Eu vivo hoje, graças a Deus, eu estou me reinserindo no processo de comunicação. E a partir do momento que a gente toma uma decisão, por exemplo, de não disputar a eleição, eu acho que você fica mais leve para fazer o trabalho de comunicação. Eu tenho o trabalho que eu faço na televisão, que eu estou muito, muito feliz, muito satisfeito. O trabalho que eu faço no rádio, foi meio-dia para não concorrer com você, porque se concorresse com você eu não ia ganhar, né? Enfim, ia me dar trabalho para aprender. Eu estou muito feliz com esse momento e quero me dedicar mais, né? Eu acho que foi um erro que eu cometi quando deixei a comunicação, mesmo ocupando o cargo público. Ali pelo menos um dia de sábado você tinha que estar, né? Porque a comunicação facilita muito a comunicação. Perfeito. Né? Veja, Narciso, uma coisa interessante, eu fui deputado federal e tenho consciência de que fui um bom deputado. Eu não tive um voto dado contra trabalhador, contra servidor público. Eu defendi todas as causas de interesse do estado de Sergipe, mas talvez eu tenha errado, não podia errar na comunicação. Talvez esse trabalho que eu fiz em Brasília, ele talvez não tenha chegado na população como deveria ter chegado. Mas enfim, a gente tem que olhar para frente, né? Então eu estou muito feliz com esse novo momento. Vou participar ativamente da eleição do Socorro. Muita gente, não, Fábio vai se dedicar à eleição de Andra. É óbvio que eu vou estar em Aracaju, é óbvio que eu vou ajudar, é óbvio que eu vou participar. Pelo interesse direto, porque eu acho que Aracaju precisa de uma prefeita que tenha a capacidade. Olha, eu fui deputado federal, Narciso, eu sei a dificuldade que é para você conseguir botar um projeto para ser discutido. Imagine aprovar 4, como Iandra já aprovou. Iandra estava na ONU
a semana passada, representando as mulheres do Nordeste. Então, basta que você acompanhe o trabalho de Andra, que você vai ver que ela está preparada, né, para trazer para Aracaju essa visão moderna, essa visão acolhedora. Então, vou estar na campanha dela, porque acredito nela, no trabalho que ela está fazendo, mas eu também vou participar da eleição de Socorro, porque eu tenho amigos, eu tenho correligionários, eu tenho pessoas com quem eu tenho convívio, que eu tenho responsabilidade também. Quero ajudar o deputado Samuel Carvalho, dando a minha parcela de contribuição e participando também ativamente do processo político de Nossa Senhora do Socorro. Para a gente poder finalizar, lá quando Alan Mota, que foi sempre um aliado seu, anunciou apoio, adesão a Samuel, houve uma rusga ali entre pessoas do seu grupo e Alan Mota. Caso resolvido? Totalmente. O Narciso... Qual o destino dele para falar nisso? Não sei qual partido que ele vai, não sei. Pelo que ele me disse, seria o Cidadania. Né? Até surgiu uma informação essa semana que Alan iria para o União Brasil. Não, nós não tratamos sobre isso. União Brasil, o vereador com mandato que tem lá e que vai ficar é o vereador Luiz Paulo do Panzuá. Né? Essas disputas políticas, elas são naturais. Né? Eu disse ontem, inclusive, na minha fala, que eu tenho muito carinho por Alan. Alan é meu aliado desde o primeiro momento que eu cheguei em Socorro. Alan foi extremamente importante em várias campanhas que eu participei. Na campanha de 2018, por exemplo, a casa de Alan era um comitê, uma campanha sem recursos, sem condições, e eu sei o que Alan fez, o que a família de Alan fez. Então eu não tenho, Narciso, o defeito da ingratidão. Compreendi naquele momento a posição política de Alan, mas é um amigo e estou muito feliz, reencontramos. Estivemos ontem lá na Câmara, dei um abraço, fiz questão de agradecer e agora nós estamos todos no mesmo barco. O que a gente precisa é dirimir esses problemas internos, porque o nosso adversário não está dentro de casa, ele está fora de casa. Então, com humildade, trabalhar. Obrigado. Valeu. Só queria recomendar a você que da próxima vez venha com a camisa mais bonita. Aguarde, vice-campeão. Valeu. O seu Flamengo. Exclusiva. Jornal da Fã. Olha, quero agradecer ao comunicador Fábio Henrique. Esta entrevista foi gravada ontem na sede do União Brasil. Aliás, União Brasil que estava lotado ontem, viu? O presidente André Moura estava fazendo atendimentos e a informação é que os atendimentos terminaram já tarde da noite. Impressionante a quantidade de pessoas que estavam lá no partido ontem. A movimentação realmente muito intensa em torno desta pré-candidatura de Iandra Moura e também da organização do partido em outros municípios. Não tinham pessoas lá só de Aracaju, tinham pessoas de diversos municípios. Mas, falando em Nossa Senhora do Socorro, que foi a participação de Fábio Henrique. O desespero se abateu em uma determinada pré-candidatura em Socorro. O desespero é tão grande que lideranças políticas estão sendo chamadas para conversas e as ofertas têm sido, para algumas, irrecusáveis. Eu recebi ontem a informação de uma que negou, que resistiu, manteve-se filiada ao partido que está. E olha, essa pessoa tinha todos os motivos para aceitar a proposta. Que é uma liderança daquelas pobres, que vive em comunidade pobre e que, inclusive, segundo a pessoa que me contou, estava passando por dificuldades. E ela foi chamada pela coordenação ou pelo coordenador maior desta determinada pré-campanha, que está em desespero, e recebeu uma oferta. Março, abril, maio, junho e julho, até o mês inicial da campanha, R$ 1.500 por mês. Pouco, né? Para quem está desempregado, meu amigo. E sabe o que mais? Ainda pegou R$5.000 e botou assim na mesa aí. Leve, isso aqui é inicial. E a pessoa resistiu. Tá fácil de identificar abuso de poder político e econômico em Nossa Senhora do Socorro. Basta as autoridades quererem. Se com todo o contexto de 2020 foi possível ver o uso do abuso do poder econômico, imaginem com esse contexto de 2024.
que foi capaz de fazer o que fez em 2020, é capaz de fazer o dobro e o triplo em 2024. Porque fez em 2020 e não teve consequência, fez em 2022 e não teve consequência, e agora, encurralado em 2024, vai fazer o triplo. Vai fazer o triplo. Basta as autoridades responsáveis pela fiscalização da lisura do processo eleitoral abrirem os olhos e investigarem direitinho. Porque se para uma liderança de porte pequeno uma oferta dessa foi feita, vocês imaginem para lideranças de maior representatividade o que é que não está sendo ofertado. A missão dessa pré-candidatura é esvaziar os partidos adversários. Para isso, estão buscando aquelas candidaturas que a gente chama de candidaturas menores, né? Que vão formando ali a chapa, né? Aquelas candidaturas de menor expressão que vão ajudando a compor ali o coeficiente eleitoral. Todo partido tem isso, né? Chamadas candidaturas nanicas ali, que são utilizadas como escada, né? As escadinhas ali para formarem chapa e chegarem naquela votação total que o partido precisa para eleger os que terão mais votos. A missão dessa pré-candidatura é essa. É a compra. É utilizar do abuso do poder econômico para tentar reverter o jogo em Nossa Senhora do Socorro. Tomara que as autoridades estejam de olhos bem abertos. Jornalismo implacável, fazendo história e escola no rádio sergipano. Jornal da Fã.